No que se sustenta a fé cristã? E como ela conseguiu resistir a mais de 2000 anos de história? E eu digo, uma história cheia de controvérsias, cheia de perseguição, cheia de problemas internos, externos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pilares da fé, aquilo que mantém a nossa fé firme e forte. Mas antes, eu gostaria de saber se você está bem, se você está bonzinho, se está boazinha, se está tudo certo, se está na paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Lucas Matos e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. Sinta-se em casa. Eu vou pedir de antemão para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com mais pessoas e também vou pedir para que você siga-nos nas nossas outras redes sociais, que é @o Projeto Celeiro. Tem no Quai, tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Facebook. Onde você procurar, você vai achar ali o Projeto Celeiro, beleza? Então vamos à nossa conversa. Obviamente que nós cristãos entendemos que a nossa fé é sustentada por um Deus todo-poderoso que sustenta todas as coisas, que nos mandou o seu Filho Jesus, que nos dá a vitória, que nos conduz através do Espírito Santo para que a nossa fé não seja evaporada com as dificuldades do tempo. Então, a ação que mantém a nossa fé firme vem totalmente de Deus. Mas o próprio Deus compartilhou na sua palavra um tripé extremamente importante, uma tríade, algo que sustenta, um sustentáculo ali para que a fé cristã seja alicerçada. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 13, e eu vou ler um texto muito conhecido para vocês. Olha só o que está escrito aqui, olha. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Todas as instituições da nossa sociedade precisam de algo que as dê sustentação e sustentabilidade. Desde os mais elementares e primordiais pilares éticos até os mais complexos, a gente precisa ter algo do qual vai sustentar a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa formação, enfim, a nossa vida como um todo. Por exemplo, a política brasileira é sustentada pelos 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. O funcionamento desses 3 poderes em sua completude, eu sei que é algo que dá pano para a manga e que nem todo mundo concorda que eles funcionam muito bem, mas fato é que existem 3 poderes ali independentes que, com seus pesos e contrapesos, conseguem manter um certo equilíbrio democrático para a nossa nação. Uma empresa também é sustentada por sua visão, por seus valores, por sua missão. Isso é que norteia, isso é que é o alicerce daquela empresa. Então você vai perceber que esses alicerces, que esses sustentáculos, não necessariamente são coisas físicas, mas sim visões, algo talvez um pouco mais abstrato, mas que norteia ali o comportamento, o jeito de ser daquela instituição que está sendo representada ali. Podemos ver nas construções também os pilares, as pilastras, as fundações, enfim, toda construção tem algo que a sustenta. E, às vezes, as pessoas, os engenheiros, os construtores dedicam bastante tempo, bastante atenção nos fundamentos, porque se eles não forem bem construídos e bem feitos, toda a obra vai para o buraco. Assim também é a nossa fé. Se ela não está baseada nesses 3 pilares, da fé, da esperança e do amor, ela não resistiria a tantas coisas que aconteceram ao longo da história. Foram muitas coisas, como eu disse anteriormente, são perseguições, são
outras visões, outras interpretações, podemos até dizer outros cristianismos que foram surgindo ao longo da história, visões de falsos mestres, falsos profetas, teologias complexas, complicadas que vieram e que abalaram a consciência cristã de muitas pessoas, mas se a pessoa está fundamentada na fé, na esperança, no amor e principalmente fundamentada em Cristo, aqui nas Escrituras, eu tenho certeza que ela consegue resistir a todo tipo de adversidade, de intempéries, de tempestades, de desastres que possam vir ferir a sua expressão de fé, o seu relacionamento com Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um dos pontos, começando pela fé. Não vai ser uma exposição profunda, vai ser mais um bate-papo e a gente vai dialogando aqui, então deixa aí nos comentários as suas opiniões, as suas complementações que você tem a respeito desse assunto. Olha só, o texto famosíssimo, Hebreus capítulo 11, verso 3, diz o seguinte: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Aqui nós temos um ponto extremamente importante. A fé, ela traz à realidade aquilo que nós não enxergamos. Por que a fé é um fundamento tão importante? Por que a fé é indispensável? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque através da fé nós cremos, nós construímos, nós edificamos algo a partir daquilo que não vemos. Nós construímos algo que se vê, algo que se expressa, algo que se vive, a partir de algo que nós não vemos, a partir de algo que a gente não consegue tocar, a gente não consegue apalpar, a gente não consegue sentir cheiros, a gente não consegue ouvir com clareza, como se a gente estivesse ouvindo a voz de uma pessoa aqui ao nosso lado, apesar de que tem gente que fala que consegue ouvir, mas o normal é a gente não ouvir. Então, é pela fé que tudo isso acontece. É a fé, é a certeza de que nós cremos em um Deus que nós não podemos ver. A fé é a certeza que nós cremos em um Deus que trouxe do nada à existência. É pela fé que nós cremos que o Filho de Deus morreu por nós, que ele ressuscitou, que nós temos uma garantia de que nós estaremos no reino eterno. É pela fé que nós acreditamos que safaremos da ira que está por vir. É pela fé que nós acreditamos que seremos transformados cada vez mais à semelhança de Cristo. É pela fé que nós acreditamos que o Espírito Santo age em nossa vida, nos trazendo uma santificação, um processo de transformação, de purificação. Por isso nós entendemos que a fé é tão importante. Mas outro detalhe crucial a respeito da fé é que ela não é uma sensação. A fé nos é transmitida através da palavra de Deus, através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Por isso a palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a gente não consegue ter um nível de fé interessante, satisfatório, se a gente não ouvir, se a gente não ler, se a gente não entender a palavra de Deus através dos ensinamentos da fé, através daquilo que nos foi passado ao longo dos tempos e das eras, a gente tem exemplos de pessoas comuns, como eu, como você, que foram usadas por Deus, que vivenciaram milagres, que vivenciaram coisas impressionantes. A gente vê pessoas que talvez fossem tão incrédulas quanto qualquer outra pessoa serem usadas por Deus ali, serem tocadas, escolhidas pelo Senhor para realizar coisas incríveis, para viver uma vida de abnegação, uma vida de talvez completa negação do seu eu. Através do ensinamento das Sagradas Escrituras é que a gente aprendeu que Cristo é o nosso Salvador. A gente aprendeu que existe um Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus que justifica, o Deus que consola, o Deus que conduz. A gente aprende que o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso Abapai, é o nosso Paizinho querido. Isso a gente aprende através das Escrituras. A gente aprende como que a gente tem que viver a vida, como que a gente tem que conduzir os nossos passos, como que a gente tem que ser na sociedade. É através do ensinamento da fé.
Então a fé é a nossa expressão de vida, é o nosso jeito de viver, é a forma com que enxergamos o mundo. Nós enxergamos a partir daquilo que não se pode ver, para que a gente traga à existência algo muito maior do que a gente consegue experimentar e provar com os nossos métodos científicos. Não estou menosprezando o método científico, acho que é extremamente importante estudarmos, acho que é extremamente importante nós nos capacitarmos, qualificarmos, conhecermos toda a ciência que está disponível por aí, mas a fé ela não se encaixa, ela não consegue, ela não pode ser enquadrada dentro dos métodos científicos, ela vai adiante, ela vai além, ela foge desses limites, porque ela é algo estabelecido pelo Criador, pelo Deus que governa todo o universo. E se ela for provada pelo conhecimento humano, pela ciência humana, ela não precisa ser fé. É mais um conhecimento científico que foi incorporado a tantas bibliotecas em nossa sociedade. Indo para o próximo ponto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a esperança e por que ela é tão importante. Em Tiago, no capítulo 5, versos 7 e 8, diz o seguinte: Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui a gente enxerga que a esperança nada mais é do que você esperar com fé e com confiança. A esperança é esperar com fé e com confiança. E por que ela é tão importante? Porque ela nos leva a acreditar e a esperar e a resistir firmemente na crença de que algo está por vir, na crença de que algo irá se cumprir, na crença de que algo vai melhorar, na crença de que o nosso Senhor vai voltar. Por isso que muitos cristãos resistiram também ao longo da história, e a igreja resiste até hoje porque ela acredita firmemente que ela irá encontrar o seu noivo no tempo certo, e ela espera com muita confiança. Note que o texto usou a figura dos lavradores que esperam pacientemente as chuvas, a estação certa, o momento certo da colheita, e eles esperam porque eles têm confiança de que isso vai acontecer. Eles experimentaram já isso outras vezes, assim como nós já experimentamos, como a igreja já experimentou ao longo da história a vinda de Cristo. Cristo nos prometeu que ele virá novamente na estação certa, assim como os lavradores acreditam que novamente a chuva virá na estação certa. Agora, já houve momentos em que a chuva não veio na hora que eles estavam esperando exatamente, mas nem por isso eles deixaram de esperar. Nem sempre a colheita vai ser perfeita como se espera, mas isso não significa que a gente não espera por algo melhor. Diante das coisas humanas, imperfeitas, das nossas expectativas, a gente consegue ter uma certa paciência para esperar que certas coisas aconteçam. Muito mais devemos ter esperança para que a volta de Cristo aconteça, para que a nossa fé seja recompensada e para que nós também sejamos trabalhados e transformados em pessoas cada vez mais parecidas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que vivemos em um mundo injusto, mas temos que ter a esperança de que com a propagação do Evangelho, com a ação da igreja, com o crescimento do reino de Deus, vamos viver em um mundo cada vez melhor, ou esperamos também para que Cristo venha e bote um ponto final na maldade. Sabemos que a morte é implacável, mas nós temos a esperança de que herdamos a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, nós esperamos pelo momento em que a nossa vida não terá mais fim, em que os nossos corpos serão glorificados, perfeitos e incorruptíveis. E a gente só pode esperar tais coisas tão belas porque nos foi passado através da palavra de Deus. A nossa fé foi transmitida a nós e nós cremos em algo que nós ainda não vimos, nós ainda não sabemos quando vai ser, como vai ser, mas nós acreditamos firmemente de que vai acontecer conforme está
escrito. E agora nós vamos ao ponto mais importante. Em Lucas, no capítulo 10, verso 27, está escrito, olha só, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor é o maior dos dons, é o maior, é o mais forte, é o mais importante dos pilares da nossa fé. Isso acontece porque o amor é uma escolha consciente, importante, visceral, que deve ser feita a partir do momento em que nós caminhamos com Cristo. Na verdade, Cristo nos escolheu primeiro, mas nós também temos o sentimento dessa escolha importante para a nossa vida. Afinal de contas, muitas pessoas decidem, ou pensam que decidem, ou acreditam que decidem, que não seguirão a Cristo, que isso não vale a pena, enquanto nós que cremos, acreditamos que essa é uma escolha e é a escolha mais importante da nossa vida. Uma escolha irrecusável, talvez, mas que só pode ser feita a partir do momento em que o Espírito Santo tocou no nosso coração e nos mostrou que a gente deve amar a Cristo acima de tudo, acima do nosso intelecto, acima das nossas forças, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa emoção. É assim que nós devemos amar ao nosso Senhor, com toda a intensidade, o entusiasmo, o fervor do nosso coração. É assim que nós devemos amar o nosso Senhor. Um amor que vai além das nossas capacidades humanas de pensar. Um amor que vai além dos nossos sentimentos e emoções. Um amor que é consolidado e firme. Esse é o amor que nós devemos ter. Nem sempre nós estaremos com a nossa crença firme, com a nossa fé na mais alta performance da nossa vida. Nem sempre esperaremos com a devida paciência. Às vezes a gente vai ficar bem impaciente mesmo em relação à nossa fé, questionando, sofrendo com a ansiedade do nosso século, do nosso mundo, dos nossos corações. Mas o que faz a nossa fé perseverar ao longo dos tempos e o que fez essa fé perseverar ao longo da história foi o amor por Cristo, foi o amor pelo nosso Senhor. E é isso que nós devemos preservar com todas as nossas forças. E esse amor não fica recluso a nós. Ele transborda para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, para que nós façamos o bem, para que nós cuidemos daqueles que precisam, para que nós impactemos a nossa sociedade, para que nós possamos atrair simpatia de muitas pessoas, ainda que muitos nos odeiem, nos persigam por servir a Cristo. A igreja também consegue atrair a simpatia de muita gente porque ama, porque cuida, porque ajuda. Então, em muitos momentos, a gente vai conseguir cada vez mais trazer pessoas para esse amor maravilhoso, esse amor que nos amou primeiro, mas esse amor que também foi colocado em nós e que brota de nosso coração a ponto de fazermos bem ao mundo que a gente vive. Essa é a intenção. Eu sei que tem muito cristão que se diz cristão, mas que não é cristão, que é picareta, né? Que faz mal, que é orgulhoso, que pensa só em si, que diz que serve a Deus, mas serve a Mamon, serve ao seu orgulho, serve a si próprio, aos seus interesses, às vezes até Satanás no final das contas. Enfim, tem muita gente que se diz cristão e que não é cristão. O Senhor nos diz que até Satanás podia se transformar até em anjo de luz para enganar os eleitos, quanto mais pessoas aí que se dizem cristãs, que querem se aproveitar das benesses, dos bens e da boa vontade das pessoas ali dentro da igreja, da inocência, da ingenuidade das pessoas, talvez, que acabam ouvindo certos charlatões por aí. Mas a igreja verdadeira, a que vive de fato no amor, aqueles servos de Cristo, os pregadores, evangelistas, os mestres, os profetas, os diáconos, aqueles que servem, aqueles que ajudam ali nos bastidores, aqueles que estão de fato comprometidos com o amor a Cristo, esses fazem um bem gigantesco por onde eles passam. Por fim, meu irmão e minha irmã, busquem em oração, busque no Espírito, para que você viva ao máximo
esses 3 pilares da fé. Cristo é o nosso firme fundamento, mas esses 3 pilares, a nossa edificação, o nosso edifício é sustentado por Cristo, nosso firme fundamento, pela fé, pela esperança, pelo amor. Se não tiver isso, a gente vai desabar. Então busque isso em Cristo para que a sua fé não desabe. Busque viver da melhor e da maior maneira possível esses aspectos da fé. Eu tenho certeza que a sua fé vai progredir ao ponto de transbordar e impactar a sua geração e a sociedade ao qual você pertence. Amém? Bom, é isso que eu queria dizer. A gente já chega ao final do vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, aproveite para deixar o seu like. Também, se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever, ativar as notificações, deixe aí o seu comentário, sua opinião. Também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Siga-nos nas nossas outras redes sociais. Que Deus te abençoe demais. Espero te ver em breve.